Fala, turma linda. Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para continuarmos o estudo das relações ecológicas. Pessoal, estamos agora, neste momento, na parte 2, certo? A segunda aula sobre relações ecológicas. Então, se você caiu aqui de paraquedas, volte na aula anterior, pois se você começar a partir daqui, o assunto ficará pela metade, certo? Então, volte lá, assista a parte um, depois você retorne aqui. E aí vamos continuar para acabarmos esse conteúdo e em seguida resolvermos várias questões, certo? Em seguida teremos duas aulas sobre resolução de questões referentes a esse tópico dentro da biologia. E aí, pessoal, dando continuidade, olha, vamos falar agora de quê? Vamos falar do comensalismo. O comensalismo, observe o saldo do comensalismo. Um indivíduo vai ganhar positivo e o outro é indiferente, é neutro. Então, um ganha, mas o outro nem ganha nem perde. Logo, não aparece saldo negativo. Se não aparece saldo negativo, prejuízo para ninguém, a relação é de que tipo? Harmônica. E acontece entre seres de espécies diferentes. Então, vai ser o quê? Interespecíficas. Espécies diferentes. Eu coloquei aqui, pessoal, dois exemplos para ilustrar bem, certo? O comensalismo, o tubarão e a rêmora. Olha, esses dois peixes aqui. O que é que acontece? O que é que você está vendo aqui? O tubarão, certo? E aqui, olha, eu tenho esse peixe menor aqui que é a rêmora. O que acontece é que restos que saem daqui da boca do tubarão vão alimentando aqui a rêmora. O tubarão não ganha nada com isso. Os restos que estão saindo ali, ela vai comendo. A rêmora vai ter saldo que é aqui, positivo para ela. Mas para o tubarão é indiferente. O tubarão nem ganha, nem perde. Cuidado, a rêmora não está limpando a boca do tubarão, certo? É isso que está acontecendo. Ela está comendo os restos que estão saindo ali. Então, para o tubarão, porque se a rêmora tivesse fazendo uma limpeza na boca do tubarão, seria protocooperação, certo? Mas a rêmora está se aproveitando dos restos que estão saindo ali da boca. Para o tubarão é totalmente indiferente isso. É neutro para o tubarão, nem ganha nem perde. Para a rêmora é positivo. Logo, isso aí é um exemplo de quê? Comensalismo, certo? Outro exemplo de comensalismo, pessoal, observe o que é que está acontecendo aqui, olha. A leoa, você está vendo aqui, a leoa, ela matou o quê? Uma girafa aqui, certo? Ela vai comer, ficar satisfeita, certo? Depois ela vai embora. Quando a leoa for embora, vocês estão observando aqui, olha, os abutres estão esperando para comer o resto do alimento que a leoa vai deixar, no caso aqui, o resto da girafa. Pergunta a você, o abutre vai comer o alimento, vai ter saldo positivo, mas a leoa nem quer mais, né? Isso, ela nem queria mais, nem vai ser positivo para ela, ela não vai ganhar nada com isso e nem vai perder, nem é negativo. Então para ela é o quê? Diferente, tá certo? Saldo neutro. Para a leoa é isso, é indiferente. Para o abutre, positivo. E aí, pessoal, veja, então, abutres e os leões, certo? Podem ilustrar aqui um exemplo também de quê? De comensalismo. O abutre comendo os restos deixado pela leoa ali, pelo leão, certo? Então é um exemplo de comensalismo. Não esqueça que comensalismo é uma relação interespecífica entre espécies diferentes. Um ganha saldo positivo, mas o outro nem ganha nem perde, é indiferente. Se só aparece saldo positivo e não aparece saldo negativo, a relação é o quê? Harmônica. Se é entre seres de espécies diferentes, relação interespecífica. Certo, turma? Você já está inscrito no canal, né? Caso você não esteja ainda inscrito, faça agora rapidão um segundinho aí, ó, a sua inscrição, certo? Ative o sininho, compartilhe bastante aí o vídeo com os seus colegas, com os seus amigos, certo? Faça o bem que o bem retorna, não é isso? Você compartilhando o material para que seu amigo fique preparado, a sua vaga não vai ser assim deixada de lado não, certo? Fazendo o bem retorna a você sem dúvida alguma. Mas aí vamos para mais uma relação ecológica. O que é que nós estamos vendo aqui agora? Observem. Estou vendo aqui, olha, um inquilinismo. Inquilinismo, você lembra inquilino? Inquilino mora em algum local, não é isso? Então é um ser usando outro ser de uma espécie diferente como abrigo, como o quê? Como moradia. Por exemplo, aqui para ilustrar, eu tenho aqui, olha, o peixe agulha e aqui eu tenho um pepino do mar, certo? O peixe agulha, ele usa o pepino como moradia, certo? O peixe usa o pepino como moradia sem causar prejuízo ao pepino. Pergunta a você, para o peixe é positivo, mas para o pepino é indiferente. Então aqui, pessoal, eu tenho uma relação de que tipo? Não aparece saldo negativo, a relação vai ser o quê? A relação vai ser harmônica. Esqueçam disso.
Se acontece entre seres de espécies diferentes, vai ser o quê? Vai ser interespecífico. Certo, turma? Interespecífico, pois acontece entre seres de espécies do quê? Diferente. Certo? Aí peixe-agulha, com o pepino do mar aqui, é um exemplo de quê? De inquilinismo. Só que, pessoal, olha o que eu coloquei aqui. Devem. Eu coloquei aqui, olha, o epifitismo. O epifitismo é um caso específico, especial de quê? Inquilinismo. Então veja, o epifitismo, digamos que o inquilinismo é tudo isso. Dentro desse inquilinismo aqui, eu vou ter um caso especial que é o quê? O epifitismo. Pois o epifitismo ele vai envolver plantas, tá certo? Plantas epífitas e árvores. Seria um epífita. Olha aqui para a imagem, olha. Esta planta aqui que eu vou marcar de uma cor diferente para que você entenda, certo? Essa planta aqui, olha, as bromélias, elas vivem sobre outras árvores, sobre árvores, mas ela não causa prejuízo algum. Ela não suga a seiva elaborada, tá certo, da árvore, porque ela está vivendo aí sob a árvore para pegar, tá certo, o melhor suporte, para pegar uma melhor luminosidade, tá certo, para facilitar que ela faça ali a fotossíntese. Mas lembrando, a bromélia, poderia colocar uma samambaia aqui, olha aqui, coloquei exemplo, ó. Orquídeas, bromélias, samambaias, elas ficam em cima de árvores, vivendo ali sob árvores, sem causar prejuízo, usando a árvore somente como moradia. Para a árvore, olha, para a árvore, isso é totalmente o quê? Indiferente. A árvore não ganha, deixa-me anotar aqui, olha, a árvore aqui, ela não ganha nem perde. Tal do quê? Neutro. Já a epífita, por exemplo aqui, a bromélia, deixa-me corrigir rapidão aqui, certo? A bromélia, o que é que acontece aqui com a bromélia? Ela morando ali na árvore, tá certo? Ela tem um local adequado para que ela receba ali a energia luminosa e faça o que ali? Faça a fotossíntese. Ela faz, a bromélia faz fotossíntese, certo? Então, para ela aqui, ó, o saldo é o quê? Positivo. Mas lembrando, ela não causa prejuízo algum à árvore, mas também não beneficia a árvore com nada. Por isso que para a árvore é o quê? É neutro. Então, isto aqui é um caso específico de inquilinismo. Observem, epifitismo é uma planta, uma epífita. Epífita é uma planta que mora em uma árvore ali, usa a árvore como moradia. Mas as epífitas não são parasitas, pois elas não sugam nada da árvore, certo? Só está usando como moradia. E lembre-se que, pessoal, essas bromélias morando aqui nessa árvore, é um caso de inquilinismo, sim ou não? Se o vestibular cobrar. Sim, é um caso de inquilinismo. Se a questão só colocar inquilinismo, você marca que é inquilinismo, certo? Mas se a questão especificar mais ainda, é um caso de inquilinismo específico que envolve epífitas que vivem sob outras árvores e essa relação é chamada de quê? Epifitismo. O epifitismo é uma relação, tá certo? Harmônica, interespecífica, harmônica porque não há prejuízo, interespecífica porque entre espécies diferentes, e é um caso epifitismo, é um caso específico de quê? Inquilinismo. Ficou claro, pessoal? Então, inquilinismo entre espécies diferentes. Interespecífica. Inquilinismo, não tem saldo negativo para ninguém ali, então a relação vai ser o quê? Harmônica. Mais uma relação. Vamos falar de que agora? Que relação é essa aqui que você está vendo? Olha, esta relação que nós estamos observando aqui é a relação de quê? A relação de predação, tá certo? Ou também chamado de predatismo. A predação ela também é chamada de quê? Predatismo ou predação. Olha, vai ter um saldo positivo para alguém e um saldo que negativo. Pessoal, observem aqui, por exemplo, a lince e a lebre. A lince, ela mata a lebre para se alimentar. Então, a lince aqui, olha, seria o nosso quê? Predador, certo? Ela é o nosso predador e a lebre aqui seria a nossa o quê? Presa, certo? Lembrando que na cadeia alimentar a setinha aponta para quem come. Então aqui, olha, saindo da presa aqui a setinha para o predador, certo? Volto nas nossas aulas lá de cadeia alimentar, certo? A presa, ela serve de alimento para quem? Ela serve de alimento para o predador. Então é só um exemplo aqui para ilustrar. Aqui eu coloquei também, olha, outro exemplo aqui com anfíbio, tá certo? E outro invertebrado, com outros mamíferos aqui.
Relação de presa e predador, predação ou predatismo. Pessoal, para a lince aqui, ó, obviamente, ela vai obter ali alimento, então para ela, saldo aqui para a lince vai ser o quê? Saldo positivo. Para a lebre que vai morrer aqui, saldo o quê? Negativo. Se aparece saldo negativo, logo a relação ecológica é classificada como uma relação de que tipo? Se saldo negativo, relação desarmônica. Lebre é uma espécie, de uma espécie, determinada espécie, certo? Lince de outra. Espécie diferente, interespecífica. Tem um predador, que no caso aqui, por exemplo, a lince. Tem a presa, que por exemplo aqui, a lebre, certo? Pessoal, do ponto de vista individual, para a lebre isso foi trágico, tá certo? Isso foi negativo, mas para o ecossistema, tá certo? Como um todo, isto aqui serve para que haja o quê? Controle das populações. Então, a predação de maneira ali equilibrada na natureza, ocorrendo naturalmente, é um fator importante, tá certo? No meio. Pois controla. Imagine se não tivesse predador para a lebre. O que aconteceria com a população, tá certo? De lebre? Aumentaria muito. Então, para controlar a população, a competição não, não, desculpe, a predação, tá certo? A predação é um fator muito importante. Assim como também a competição que nós vimos na aula anterior, né? Mas eu estou falando agora de quê? Neste momento, eu estou falando de predação. E a predação, tá certo? É também um fator importante no controle do crescimento populacional, certo? Para que aconteça ali a dinâmica populacional, para que os ecossistemas estejam em equilíbrio. As cadeias, as teias alimentares estejam em equilíbrio, é necessário que aconteça aí a predação, certo? Então não esqueçam, predação é a relação ecológica em que o ser mata o outro para comer, tá certo? Ser de uma espécie mata outro para comer de outra espécie diferente. Se são de espécies diferentes, a relação é interespecífica. Se alguém sofre prejuízo, saldo negativo, relação desarmônica, certo, turma? Mais uma relação. O que é que vocês estão vendo aqui? Observem agora. Olhe para cá, tá certo? Olhe para cá. Fique focado aqui na aula, tá certo? Não perca a explicação. Olha, parasitismo. O parasitismo vai ter saldo positivo para alguém, saldo negativo. Então, alguém ganha, alguém perde. Por exemplo, aqui, pessoal, veja, aqui eu tenho um intestino obstruído por lombrigas. Vamos supor que isso aqui fosse um intestino de um mamífero, certo? O que é que vai acontecer aqui? As lombrigas, elas vão ser o quê? O parasita, certo? Elas são o parasita. E aí, o humano, por exemplo, aqui, olha, vai ser o quê? O hospedeiro. Pessoal, o que é que acontece? Me digam só uma coisa. O parasita, ele está desviando a energia do hospedeiro para ele. Então, o hospedeiro está perdendo nutrientes, por exemplo. Então, o hospedeiro vai sofrer prejuízo, não é isso? Então, o hospedeiro aqui, olha, vai ter saldo o quê? O hospedeiro terá saldo negativo, ele vai perder nessa relação. Enquanto o parasita vai ganhar benefício, vai viver às custas do hospedeiro, certo? Às custas do hospedeiro, então, o parasita, saldo positivo. Entretanto, pessoal, cuidado no que eu vou falar agora. O parasita, ele não tem como objetivo, não tem o objetivo de matar o quê? O hospedeiro. Por quê? Imagine aí que eu tenho uma lombriga vivendo em mim, ou várias lombrigas. Eu sou o hospedeiro da lombriga. Se eu morro, a casa da lombriga, tá certo? O hospedeiro, que sou eu da lombriga, ela também vai o quê? Consequentemente, ela também vai morrer. Então, o parasita não tem intenção de matar o hospedeiro. Ele tem a intenção de viver ali no corpo do hospedeiro, sugando, tá certo? Retirando o seu alimento, digamos assim, para a sua sobrevivência. Mas ele não quer matar, porque se ele matar o hospedeiro, ele consequentemente também morre. Então, ao longo da evolução, tá certo? Houve o quê? Uma coadaptação. O que seria isso? Uma relação equilibrada entre o parasita e o hospedeiro. Uma relação de equilíbrio onde o hospedeiro geralmente não morre, tá certo? Ele sofre prejuízo sim. Ele pode morrer? Pode morrer, tá certo? Depende da situação. Mas aí o parasita não tem intenção de matar o hospedeiro. Dá para entender isso? Então, ao longo da evolução, houve o que? Essa coadaptação. Parasitas que vendem o hospedeiro, tirando ali benefício e o hospedeiro sendo prejudicado, infelizmente, certo? E aí, pessoal, olha aqui embaixo o que é que você está vendo. O cão aqui, certo? E os carrapatos. Novamente, quem seria o hospedeiro aqui neste exemplo? O cão aqui seria, tá certo? O cão aqui seria o nosso hospedeiro, certo? Hospedeiro.
que está hospedando aqui os carrapatos seria o nosso parasita. Pergunta a você, saldo positivo para quem? Quem está se dando bem aqui? Carrapato, saldo positivo para ele. Saldo negativo para quem? Para o hospedeiro. Certo, turma? Então veja. Mas aí, pessoal, cuidado no detalhe. Nem sempre o parasita, tá certo? Está dentro do nosso corpo. Os parasitas que ficam dentro do corpo do hospedeiro, eles são chamados de quê? Endoparasitas. Eles ficam dentro de quem? Do hospedeiro. Exemplo de endoparasita, eu poderia citar aqui quem? As lombrigas, tá certo? Elas ficam dentro do hospedeiro. A lombriga é um endoparasita. Ela parasita a parte de dentro, a parte interna do corpo do hospedeiro. E o que seria um ectoparasita? É um parasita que fica fora do hospedeiro. Exemplo, poderia citar aqui o carrapato. O carrapato que você está vendo aí na imagem, olha, ele está fora do hospedeiro. Está causando prejuízo, mas ele não está dentro, na parte interna do hospedeiro, está fora, então ele é um ectoparasita. Pessoal, o que foi que nós vimos aqui nesta imagem? Que o parasitismo é uma relação desarmônica. É uma relação que vai envolver parasita e hospedeiro. O parasita se dá bem, saldo positivo para ele. O hospedeiro se dá mal, saldo negativo para o hospedeiro. Por exemplo, cão e o carrapato. O hospedeiro cão, carrapato seria o parasita, o cão perde e o carrapato ganha. Se um perde e o outro ganha, se aparece saldo negativo, essa relação é de que tipo? Saldo negativo, nós aprendemos que esta relação ela é do tipo desarmônica, apareceu saldo negativo, não é isso? Se acontece entre cão e carrapato, espécies diferentes, interespecífica, tá certo? Não esqueça disso, anotem tudo direitinho aí, para depois a gente destruir todas as questões que vêm à frente, certo? Mais uma relação ecológica. Olha o que é que eu trouxe aqui, pessoal. Observem com bastante atenção, certo? Olha, vamos falar agora do parasitoidismo. Aqui parece muito com parasitismo, com uma diferença. Aqui eu não vou chamar de parasita, aqui eu vou chamar de parasitoide. O parasitoide agora ele tem a intenção de matar quem? O hospedeiro. Como assim? O que é que você está vendo aqui? Olha, a vespa, ela está colocando seus ovos em quem? Na lagarta, certo? Olha aqui para você entender direito. Aqui eu tenho a vespa que está colocando os ovos em quem? Na lagarta. Esses ovos vão eclodir, vão surgir ali as larvas, e as larvas elas vão o quê? Elas vão matar, elas vão comer, tá certo quem? A lagarta. Elas vão matar. Então aqui a intenção de matar. O parasitoide coloca ali os seus ovos, e aí eles vão eclodir e vão se alimentando, vão degradando ali quem? Destruindo ali a lagarta. Então eu coloquei aqui, olha, como exemplo, vespas parasitoides. Parasitoide de lagarta, tá certo? De aranhas, certo? Pessoal, isso aqui acontece naturalmente. Na natureza aí vai ter esses casos em que um ser vai ser parasitoide e vai parar ali no hospedeiro, colocar ali seus ovos, por exemplo, vão eclodir ali larvas que vão destruir o hospedeiro. Então, no parasitoidismo, tem aqui a intenção de matar, certo? Acontece, pessoal, que veja e que o vestibular pode cobrar para você. O que é que eu trago aqui? Tem uma técnica chamada de controle biológico de pragas agrícolas. Olha, vamos lá entender, vamos quebrar aqui essas palavras para nós entendermos. Controle biológico, controlar utilizando o quê? Ser vivo. Controlar o quê? Controlar pragas, tá certo? Eu poderia usar um veneno ali, algo para matar a praga, sim ou não. A praga, por exemplo, a lagarta. Posso. Mas eu posso usar um inimigo natural, sim ou não. Eu posso usar vespas, tá certo? Para depositar aqui ovos e destruir essa praga aqui na lavoura. E aí tem muitos estudos sobre isso, tá certo? E é utilizado de fato isso no controle biológico, tá certo? Produtores podem utilizar seres vivos para destruir, por exemplo, ali a lagarta, que é uma praga, tá certo? Através dessa técnica aí de controle biológico, tá certo? Então não esqueça, parasitoidismo é quando eu tenho um parasitoide, tá certo? Que tem a intenção de atacar ali o hospedeiro e ele leva à morte sim de quem? Do hospedeiro. Diferente do parasita que não tem intenção de matar. E aí me diga, aqui há prejuízo sim ou não? Pessoal, nesse caso aqui, há prejuízo há. Então é relação de que tipo? É relação desarmônica, certo? Sempre classificando. Pessoal, e aí eu pergunto a você. Olha, a vespa e a lagarta, espécies diferentes, relação de que tipo? Interesse específico.
Bem, interespecífica porque acontece entre seres de espécies diferentes. Mais uma relação. Vamos lá. O que é que vocês estão vendo aqui? Observem aqui com calma. Aqui eu estou vendo o quê? Um herbivorismo, ou herbivoria. Mas, tá certo, alguém ganha e alguém perde. Se alguém ganha e alguém perde, é relação de que tipo? Desarmônica, pois aparece saldo negativo. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, olha, acontece quando há consumo de plantas e de algas. Aqui eu tenho uma cabra comendo folhas, comendo os ramos ali, certo? Pergunta a você, a cabra está ganhando ou está perdendo? A cabra, no caso aqui, está tendo saldo o quê? Positivo, ela está ganhando. E a planta está o quê? A planta aqui, olha, ela está perdendo, saldo negativo. Por isso que é caracterizado como uma relação de que tipo? Uma relação do tipo desarmônica, certo? Aqui do outro lado, olha, tem uma folha que você está vendo aqui, e aqui eu tenho a lagarta. A lagarta, ela está tirando benefício, alimento, saldo positivo, a folha está tendo prejuízo, está sendo destruída, tá certo? Então tem basta aparecer um negativo, pessoal, já vai ser o quê? Desarmônica. E aí, pessoal, por exemplo, cabra e folha, lagarto e folha e planta, espécies diferentes em relação interespecífica, tá certo? Então, o herbivorismo é desarmônico, pois há prejuízo, é interespecífica, pois acontece entre seres de espécies diferentes. É quando um ser herbívoro, certo? Come partes ali de uma planta ou de uma alga, certo? Pessoal, e agora veja onde é que nós estamos. Amensalismo. O que seria o amensalismo? Esse amensalismo, ele também é chamado de quê? Ele também é chamado de a antibiose, tá certo? Ele é interespecífico, pois acontece entre seres de espécies diferentes e é desarmônica, porque aparece saldo o quê? Negativo. Vai ser negativo para um, mas para o outro vai ser o quê? Indiferente. Aí eu vou ter uma espécie inibidora, tá certo? Que ela não vai ser afetada. E eu vou ter uma espécie que vai ser o quê? Uma espécie amensal que será prejudicada. Eu coloquei aqui uma imagem para que vocês entendam bem bacana aqui, olha. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, olha, uma plantação de eucalipto. Eucalipto tem, é, ele tem, ele tem a estratégia de liberar substâncias tóxicas, tá certo? Através das suas folhas que vão cair ali no solo. Essas substâncias tóxicas liberadas pelo eucalipto impedem, por exemplo, o crescimento de gramíneas embaixo dele. Olha o porte, tá certo? Olha o tamanho desse eucalipto. Então ele é grande, tá certo? E ele ali vai liberando as folhas e as gramíneas, as herbáceas ali não vão crescendo na parte baixa ali, tá certo? Embaixo ali deles. Para ele é totalmente diferente, tá certo? Eles têm um grande porte. Se as gramíneas surgissem ali ou não, não teria muita diferença. Então para ele é indiferente essa relação, se elas vão crescer ou não. Mas para as gramíneas, que não crescerão, que serão afetadas pelas substâncias tóxicas, será o quê? Será negativo. Então veja, quem foi que sofreu prejuízo aqui? Quem sofreu prejuízo aqui nesta relação foi a espécie amensal, que no caso aqui seria quem? As gramíneas. Quem é que não é afetada aqui? A espécie inibidora, que no caso aqui seria quem? O eucalipto. Para as gramíneas, nesse exemplo, negativo. E para o eucalipto, indiferente, porque tanto faz, tá certo? Se as gramíneas vão crescer ou não ali para ele. Isso é um amensalismo, tá certo? E aí, pessoal, eu tenho outro exemplo de amensalismo aqui, olha. Século XX, né, 1928, um médico chamado Alexander Fleming, ele descobriu de forma acidental, certo? Que ele esqueceu ali uma placa de Petri, que vocês estão vendo aqui, olha, em um trabalho. E aí essa placa de Petri, ele cultivava o quê? Bactérias. Vocês estão vendo aqui bactérias, certo? Só que quando ele voltou e percebeu que ele tinha esquecido ali, ele notou que em uma certa parte aqui, olha, não tinha crescimento bacteriano. E ele identificou que ali tinha o quê? Um fungo, certo? Um fungo que liberava substâncias tóxicas e impedia o crescimento de quê? Das bactérias. Então, o Alexander Fleming concluiu que o Penicillium notatum, que é uma espécie de fungo, certo? Estava produzindo o quê? Substâncias que matavam bactérias do gênero Staphylococcus. Então aqui eu tenho bactérias, essas bactérias estão na placa de Petri, mas aí elas não estão se desenvolvendo onde eu tenho aqui o fungo. E por que elas não estão se desenvolvendo? Porque o fungo, Penicillium notatum, está liberando substâncias tóxicas que estão impedindo o crescimento, tá certo, de quem? Das bactérias do gênero Staphylococcus. Aí, a partir disso, pessoal, foi produzido o primeiro antibiótico da humanidade,
e é chamado de quê? Penicilina, graças ao médico Alexander Fleming. A penicilina é feita com base no fungo, por isso que ela recebeu esse nome, tá certo? E aí ela é um antibiótico, nosso primeiro antibiótico, que vai combater ali doenças o quê? Causadas por bactérias, tá certo? Doenças bacterianas. E aí, pessoal, as bactérias são afetadas pelo fungo, tá certo? As bactérias são afetadas. Para as bactérias, saldo o quê? Negativo. Para os fungos, tá certo? É indiferente. Então, isso aqui é outro exemplo de quê? Amensalismo. Olha, bactéria e fungo, espécies diferentes, tá certo? A relação ela é interespecífica, não esqueçam disso. E o fungo libera substância que prejudica as bactérias. Então, a relação vai ser de que tipo? A relação vai ser desarmônica. Então, não esqueçam. Se o vestibular falar da relação entre o fungo e a bactéria, que o fungo está prejudicando as bactérias, tá certo? Eu estou falando de quê? Um amensalismo, certo? E aqui, pessoal, eu tenho outro exemplo de quê? Amensalismo. Não esqueçam de anotar aí, olha, outro exemplo de amensalismo. Algas tóxicas, tá certo? E animais marinhos. Isso aqui que você está vendo é um fenômeno chamado de quê? Maré vermelha. Se cair na sua prova, você vai lembrar que a maré vermelha é causada pelo aumento de quê? Da população de algas, tá certo? As algas proliferam de forma exagerada ao que aqui, olha, há uma floração algal e essas algas em grande quantidade, a população muito cresceu muito, aumentou muito, certo? Vão passar a liberar muitas substâncias o quê? Tóxicas que vão contaminando ali as teias, o quê? As teias e cadeias alimentares, tá certo? Que pode, consequentemente, também afetar o ser humano. Há aqui o que? Uma contaminação por toxinas. Eu coloquei aqui algumas imagens, olha, que está mostrando, tá certo? Peixes que foram afetados por essa maré vermelha. Essa maré vermelha pode acontecer quando a água está poluída, está com muitos nutrientes que favorecem a proliferação das algas. As algas aumentam a população de forma exagerada. A exagerada, certo, libera muita substância tóxica e aí acaba afetando aí as cadeias e teias alimentares, certo? Pessoal, veja, para as algas é indiferente e para os animais, tá certo? Os seres ali das teias das cadeias alimentares é prejudicial. Então eu tenho um tipo aqui de quê? Eu tenho um tipo de amensalismo. Teoria específica e desarmônica, não esqueçam disso. E aí, pessoal, eu tenho uma competição, só que agora a competição aqui, olha, ela é de qual tipo? A competição agora, na aula passada nós estudamos a competição entre seres da mesma espécie. Só que agora eu estou falando da competição que existe entre seres de espécies diferentes. Então vai ser interespecífica e a competição é sempre o quê? É sempre desarmônica, negativo dos dois lados. Por quê? Quem assistiu a aula passada, lembra que eu disse, ainda que no final da competição um saia como ganhador, como vencedor, certo? O vencedor ele gastou muita energia no processo. Por isso que, ainda que um ganhe, o processo exigiu muito gasto de ATP, de energia, por isso que ficou negativo dos dois lados, para quem ganhou e para quem perdeu. Certo? Então, olha o que é que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui, tá certo? O leão e a hiena lutando, tá certo? Eles estão disputando o que é aqui, olha. Essa presa aqui que vocês estão vendo. Pessoal, se eles estão disputando, se eles brigarem aqui pelo alimento, obviamente, aqui eu vou ter um exemplo de quê? Aqui eu vou ter um exemplo de competição, tá certo? Só que esses seres são de espécies diferentes. Então vai ser uma competição o quê? Interespecífica. Por quê? Por que interespecífica? Porque acontece entre seres de espécies diferentes, nesse caso aqui, certo? Aí existe um ponto aqui muito importante que eu quero mostrar para vocês, para que a gente não negligencie esse ponto e para que você não erre na hora da prova se cair, que é chamado de quê? O princípio de Gauss, ou também que pode vir na sua prova como princípio da exclusão competitiva. O princípio de Gauss, ele defende a ideia de que quando dois seres de duas espécies diferentes compartilham o que? Compartilham o mesmo hábitat. O que seria o hábitat? O local que o ser vive e o mesmo nicho ecológico. Seria o mesmo hábitat. O hábitat nós aprendemos lá na nossa primeira aula, certo? Sobre ecologia que está aqui no módulo. Hábitat é o local. O local, deixa eu anotar aqui para que você também anote aí, caso você não viu a aula, certo? É o local onde a espécie vive, certo?
E nicho ecológico é o papel ecológico, o que ele faz ali no meio, digamos assim, pra você entender. Ele come, como ele se relaciona, certo? E aí, pessoal, se eu tenho duas espécies no mesmo local, no mesmo hábitat, com os mesmos hábitos, com o mesmo nicho ecológico, elas vão o quê? Competir a ponto que uma tende a excluir a outra. Isso é o que o princípio de Gauss diz. Vamos ver aqui uma imagem para você entender bem. Lembre-se que a competição do tipo interespecífica acontece entre seres de espécies do que? Diferentes. Competição sempre desarmônica e o saldo negativo dos dois lados, pois há muito gasto e ATP. E aí eu queria que vocês observassem aqui esses dois gráficos para que vocês entendessem. Olha, o que é que eu coloquei aqui para que fique bem claro para você, certo? Eu tenho aqui, olha, uma dinâmica populacional entre um paramécio, que é um protozoário, certo? Aurélia, que é de uma espécie, e o caudato, em culturas isoladas. Como assim? Digamos que em uma cultura aqui, em um recipiente, só para você entender, eu tenho o Aurélia, eles estão separados. E em outro local está o caudato. Caudato, certo? São dois tipos de protozoários. Então, o que acontece? Eu queria que você observasse o gráfico aqui do Paramécio Aurélia, que é o azul. E aqui, pessoal, eu tenho o Paramécio Caudato, o que está em vermelho. Você está vendo que aqui eu tenho um número de paramécios, tá certo? E aqui eu tenho tempo, olha, em dias. 2, 4, 6 e assim por diante. Vocês estão vendo que, pessoal, aqui o gráfico, olha, se vocês observarem, as populações começaram lá embaixo, mas elas estão separadas, tá certo? O gráfico está mostrando quando estão separadas. O que é que acontece? Tanto a população do Aurélia aumenta, quanto a do Caudato aumenta, tá certo? Caudato aumenta e o Aurélia também, quando estão em culturas isoladas. O Aurélia está aqui e o Caudato está no outro local, estão separados, então a população dos dois vai aumentar. Agora, olha aqui do outro lado o que é que está acontecendo. Dinâmica populacional do Aurélia, do Paramécio Aurélia e do Caudato em culturas mistas, eles estão juntos. Se eu colocar eles na mesma cultura, aqui vai estar o número de Paramécio, tá vendo? Aqui eu tenho a Aurélia e aqui eu tenho o Caudato. E eu pergunto a você aqui, olha, quem é que está se dando mal aqui na história? Tá certo? Quem é que está se prejudicando mais? Caudato, olha, observe aqui, depois de alguns dias, olha como é que ele está. A população dele vai o quê? Diminuir, enquanto do Aurélia tende, tá certo? A ficar ali, digamos, maior em relação ao Caudato. Mas lembrando que, para os dois, se eles estão juntos, se eles disputam os mesmos recursos ali, tá certo? Naquela cultura, eles vão ter saldo, ambos vão ter saldo o que aqui? Ambos vão ter saldo é, negativo, não esqueçam disso. Ambos vão ter saldo negativo, pois eles gastarão muito o quê? Vão gastar muita energia. Entretanto, o paramécio aqui está se dando pior, tá certo? Só é você observar o gráfico. Então, o paramécio vai. O Aurélia, aliás, o paramécio caudato está se dando pior em relação ao Aurélia, certo? Que está se dando melhor nessa situação. Então, está tendendo ao Aurélia excluir o caudato. Isso é o que diz o quê? O princípio de Gauss, certo? O princípio de Gauss, como eu coloquei aqui para vocês, olha, o princípio da exclusão competitiva diz que quando duas espécies compartilham o mesmo hábitat, no caso aqui seria a mesma cultura, está os dois tipos de paramécio, e eles têm nichos ecológicos muito semelhantes que eles fazem no meio, um tende a excluir o outro. É isso que o princípio de Gauss, certo? O princípio da exclusão competitiva diz. Certo, pessoal? Há uma competição aqui. E aí, pessoal, outra relação ecológica. Olha o que eu coloquei aqui para você, certo? É difícil nós escutarmos esse termo aqui, mas aí pode cair na sua prova e o Enem já cobrou, por exemplo, sinfilia. Essa sinfilia, pessoal, também é chamada de quê? Ela também pode vir na sua prova com outro nome que eu vou querer que vocês anotem aí, tá certo? Ela também é chamada de esclavagismo. Esclavagismo é quando um ser de uma espécie escraviza outro ser. Se um ser escraviza outro, dois seres de espécies diferentes, a relação vai ser de que tipo? Tá aqui, né? Eu escrevi aqui, olha. É interespecífica, certo? Espécie diferente. Se um escraviza o outro, quem é escravizado sofre prejuízo. Então é relação o quê? É relação desarmônica. Pessoal, interespecífica porque acontece entre seres de espécies diferentes. Desarmônica porque há prejuízo, tá certo? Olha, por exemplo aqui, as formigas estão escravizando quem? Pulgões.
elas vão levando os pulgões para onde elas querem, para os pulgões, tá certo? É tirarem seiva ali da planta e passarem para ela. Então, as formigas estão se dando bem na situação e os pulgões que estão sendo prejudicados estão se dando mal. Então, aqui, olha, para o pulgão é saldo o quê? Negativo. Para a formiga é saldo o quê? Positivo. Apareceu saldo negativo, é relação desarmônica. Espécies diferentes, relação interespecífica. Sinfilia é quando você escraviza outro, um ser uma espécie, escraviza outro. Essa sinfilia também era chamada de esclavagismo. Relação interespecífica, desarmônica. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho, certo? Tenha paciência, porque a paciência ó, nos leva a subir um degrau de cada vez, certo? Vou anotando aí tudo. Na próxima aula nós iremos fazer. Na próxima aula eu prometo a vocês, eu vou gravar nós iremos fazer 2 aulas de resolução de questões referentes às relações ecológicas. Então anote tudo. Acabamos aqui, tá certo? A segunda aula, a parte teórica de relações ecológicas. Eu tenho um encontro marcado com você aí, olha. Descansa, tá cansado? Descansa um pouquinho, certo? Mas depois retorne aqui para continuarmos o estudo das relações e você garantir aquela sua questão ou as suas questões ali naquela prova que você tanto quer fazer. Continue acreditando que vai dar certo. Uma hora, sem dúvida alguma, a conta fecha e você acaba aí colhendo os frutos do seu esforço e eu estou aqui torcendo bastante, certo? Forte abraço, fiquem bem, inscreva-se no canal, deixe o like se o vídeo foi útil e deixe aqui a sua observação, a sua dúvida, o seu comentário, certo? Tchau, tchau e até mais.